Capítulo 3 Teste. Wang Zhu ficou pasmo com a cena diante dele. Demorou muito para recuperar os sentidos e a quantidade de arrogância em seu coração havia diminuído. Naquele momento, várias espadas coloridas do arco-íris voaram em direção a eles. Para cada espada dissipada, havia um discípulo da seita Heng Yue, cada um seguido por vários jovens de 15 anos. Havia jovens homens e mulheres. Quando pousaram, eles também tinham expressões semelhantes às do grupo de Wang Lin enquanto olhavam para a cena à sua frente com expressões diferentes. Todos os discípulos da seita Heng Yue que trouxeram os jovens se reuniram ao lado e começaram a falar sobre os jovens. Depois de esperar um pouco, todos os outros jovens recomendados chegaram à seita. Um homem de meia-idade vestido de preto examinou a área. Ele disse sem emoção: entre vocês, apenas alguns serão selecionados para serem discípulos da seita Heng Yue. Todos os jovens gritaram em choque. O coração de Wang Lin estremeceu. Ele contou um total de 48 pessoas fazendo o teste. O cultivo, o caminho para se tornar um imortal, depende do seu talento natural. O primeiro teste é ver se o seu espírito é forte o suficiente. Agora, quem quer que eu aponte irá subir e fazer o teste. O homem de meia-idade apontou sem emoção para um jovem. As pernas do jovem tremeram. Ele se aproximou com cuidado. O homem de meia-idade colocou a mão na cabeça e disse: não qualificado, fique à esquerda. O jovem de repente perdeu todas as forças. Com o rosto desolado e os olhos em branco, ele se moveu para a esquerda em silêncio. Então, outro jovem foi apontado. Ele avançou com uma expressão de medo. Não qualificado. Não qualificado. Não qualificado. 10 pessoas consecutivas foram reprovadas no teste. Até agora, não havia ninguém à direita do homem de meia-idade. Foi a vez de Wang Zhu. Todo o seu orgulho anterior havia desaparecido de seu rosto. Parecendo pálido, ele deu um passo à frente. Depois que o homem de meia-idade colocou a mão na cabeça de Wang Zhu, seu rosto se iluminou de repente e perguntou: qual é o seu nome? Wang Zhu respondeu rapidamente com respeito: Imortal Hui Bing, meu nome é Wang Zhu. O homem de meia-idade assentiu. Ele sorriu e disse: então, você é aquele que o professor de artes marciais mencionou. Ótimo, Wang Zhu, fique à direita. Aspas. Wang Zhu sentiu-se exaltado e caminhou para a direita sob a admiração de todos. Seus olhos estavam cheios de arrogância e desprezo enquanto olhava para a multidão. Ele se sentia intocável. Filho da mãe, ele é um idiota de sorte. Wang Hao murmurou para Wang Lin, enquanto franzia o lábio. O coração de Wang Lin ficou mais tenso. Diante de seus olhos ergueram-se os olhos de seus pais, cheios de expectativas. Ele cerrou os punhos. Não é ruim. Você também está à direita, disse o homem de meia-idade, surpreso, para a jovem à sua frente. Depois de um curto período de tempo, quase todos os jovens haviam sido testados e apenas 2 estavam à direita do homem de meia-idade. Wang Hao foi o próximo. Wang Hao correu rapidamente até o homem de meia-idade. Antes que ele pudesse começar o teste, ele se ajoelhou no chão e fez uma reverência algumas vezes. Ele disse: Imortal Hui Bing, que você tenha uma vida longa. Meu nome é Wang Hao. Você já testou tantas pessoas. Você deve estar cansado. Por que você não descansa um pouco? Não estou com pressa, não tem problema. Aspas. O homem de meia-idade riu alto. Testando tantas pessoas cujos rostos estavam cheios de medo, mas este jovem inteligente aqui, sem o menor sinal de medo, estava tentando ganhar o favor dele. Ele pressionou a mão na cabeça de Wang Hao e disse: falta espírito, não. No momento em que Wang Hao soube que seu espírito estava faltando, seu coração despencou. Sem esperar que o homem de meia-idade terminasse, ele rapidamente puxou uma caixa gasta e a apresentou diante de si. Wang Hao disse sabiamente: Imortal Hui Bing, meu pai encontrou isso por acidente na montanha, mas não conseguiu abri-lo. Eu o trouxe especialmente para dar ao Imortal Hui Bing. Aspas. O homem de meia-idade riu enquanto balançava a cabeça. Ele estava prestes a recusar Wang Hao, mas enquanto examinava a caixa, suas pupilas se contraíram de repente. Seu rosto se iluminou de repente. Não é ruim. Este é um cogumelo com pelo menos 300 anos. Olhando para a caixa de jade, ela foi selada por um cultivador. Não é à toa que seu pai não conseguiu abri-lo. Ele fez uma pausa, então disse, com uma voz um pouco vacilante: estou precisando de um ajudante para minha mistura de pílulas. Você está disposto a ser meu ajudante? Wang Hao, surpreso, levantou-se rapidamente.
A diferença de tratamento era como o céu e a terra, deixando-o muito excitado. Ele exclamou: sim, imortal Ruibing, estou disposto. O homem de meia-idade disse, enquanto ria, sendo meu ajudante, não vou maltratá-lo. Você pode se cultivar como os outros discípulos. Vá para a direita. Aspas. Wang Hao estava muito animado em seu coração. Ele correu para o lado direito e encarou Wang Zhu com um olhar triunfante. Os rostos de todos os jovens que falharam ficam pálidos. Todos eles se sentiram muito deprimidos. Alguns até começaram a chorar. O homem de meia-idade franziu a testa. Ele gritou: mande embora todos aqueles que começaram a chorar. Alguns dos discípulos da seita Heng Yue saíram. Eles rapidamente pegaram aqueles que começaram a chorar e desapareceram casualmente em espadas de luz. O homem de meia-idade apontou para Wang Lin. Wang Lin respirou fundo. Ele nervosamente caminhou em direção ao homem de meia-idade. Sua mente estava completamente em branco. Orando silenciosamente em seu coração, ele não pôde deixar de se lembrar das expectativas nos olhos de seus pais. Eu definitivamente serei selecionado, Wang Lin pensou, com determinação. A mão do homem de meia-idade pressionou sua cabeça. Com uma expressão inexpressiva, ele disse as duas palavras que Wang Lin mais temia. Não qualificado. Wang Lin não se lembrava de como havia chegado ao lado esquerdo, apenas ouviu o trovão da primavera rugindo em seus ouvidos e ecoando as duas palavras que o homem de meia-idade havia dito. Depois de um momento, todos foram testados e apenas 3 pessoas estavam à direita. Aos olhos de todos os outros, os 3 eram intransponíveis e imensamente altos. Wang Zhu olhou para Wang Lin com o rosto cheio de desprezo, expressando totalmente seu desprezo por ele. Embora seja necessário um espírito forte para ser um cultivador, a perseverança é ainda mais importante. Até mesmo estudantes comuns como você, com bastante perseverança, podem se tornar discípulos de uma seita. O segundo teste é a perseverança. O homem de meia-idade fez uma pausa e disse, com uma expressão inexpressiva, siga os degraus para cima. Se você chegar ao topo, estará qualificado. Se você não terminar em 3 dias, você falha. Aqueles que falharem serão devolvidos às suas famílias. Se você não aguentar mais ou enfrentar o perigo, grite bem alto e alguém virá salvá-lo. Aspas. O homem de meia-idade sorriu para os 3 à sua direita e disse, vocês 2, sigam-me para encontrar o patriarca. Nós também encontraremos seus mestres. Wang Hao, você não precisa ir. Venha comigo para a casa de comprimidos para que você possa se acostumar com o lugar. Aspas. Depois que o homem de meia-idade terminou de dar as instruções, ele pegou os 3 jovens selecionados e desapareceu nas montanhas. Wang Lin respirou fundo. Seus olhos estavam cheios de determinação. Ele subiu os degraus de pedra sem hesitar e começou o teste de perseverança. Além dos 3 jovens selecionados e dos 6 jovens chorando que foram levados, 39 permaneceram. Dentre esses 39 jovens, os que estavam muito deprimidos, os muito determinados e os que estavam assustados caminhavam em direção ao próprio futuro.